E começa hoje a nossa primeira temporada de panetones aqui nesse canal, nesse YouTube maravilhoso, incrível e tudo bom. E pra começar essa temporada maravilhosa com um pé direito, a gente vai fazer o que eu chamei de panetone simplificado. Que eu peguei vários processos de panetones mais complexos e eu simplifiquei eles pra te trazer um panetone extremamente úmido, muito gostoso, com sabor e textura de panetones profissionais, tá? Então aproveita, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, até porque acho bem importante você assistir todos os vídeos dessa série de panetones, tá bom? Acho que é isso. Bora lá, começa essa série maravilhosa. Então, roda a vinheta. Panetone é uma massa de pão doce. Toda massa de pão doce deve começar pela esponja, que é uma fortificação do fermento que ajuda a aguentar a massa, que a massa aguente a quantidade de açúcar, né, que aqui é colocada, tá certo? Então, para fazer a esponja, a gente vai precisar aqui, ó. Eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, que é a farinha de trigo total da minha receita. E desses 500 gramas eu tiro mais ou menos uma xícara, mais ou menos uns 100 gramas. Não precisa ser extremamente exato, tá certo? Coloco esses 100 gramas em um bolzinho, coloco uma colher de sopa de fermento biológico seco e 100 ml de água. Aí eu mexo muito bem essa mistura por um minutinho, até ela ficar bem lisinha, e aí eu cubro com um pano e deixo ela crescendo. Tá? Essa ativação do fermento é muito importante para pão doce, como eu já falei, porque ela estimula que a massa aguente a quantidade de açúcar que a gente vai colocar aqui. Tá certo? É um aviso para a massa, para ela estar bem forte, para comer todo o açúcar e não atrapalhar na fermentação. É importante também você observar nessa esponja, porque ela pode crescer e ela murchar. Se ela murcha, gente, significa que o fermento já comeu toda a comidinha que tinha ali para ele comer e ele já tá perdendo a força, tá certo? Se por acaso a sua esponja estiver no pico e você ainda vai fazer muita coisa para colocar essa esponja dentro do seu pão, leva ela para a geladeira, porque aí a temperatura fria faz com que ela retarde o processo aí de cumilança desse fermento, tá certo? Sua esponja tá no pico, então agora a gente pode preparar todos os ingredientes para fazer a nossa massa de panetone, tá certo? Então no meu bowl, no bowl da minha batedeira aqui, tá? Massa de panetone, gente, ela é bem complicada pra fazer na mão, porque ela é realmente uma massa bem grudenta, tá certo? Dá pra fazer na mão se você tiver um pouco mais de experiência com massa, é importante que você tenha feito alguma massa pra fazer ela na mão, mas eu prefiro fazer ela na batedeira. Eu tenho uma agonia, gente, de ficar com massa grudada na mão, que eu não sei se vocês têm. Inclusive, comenta aqui embaixo se vocês têm essa agonia de ficar com a massa grudada na sua mão, dá vontade de descolar ela na mesma hora. Tá certo? Então no bowl da minha batedeira eu vou colocar mais 100 ml de água, tá? Vou colocar também 80 gramas de gemas, tá certo? E 20 gramas de claras. Muita gente usa em massa de panetone uma quantidade muito grande de gema e não utiliza nenhum pingo das claras, tá? As gemas, elas são muito importantes porque elas emulsificam a nossa massa de panetone, mas a clara pra mim é também muito importante porque ela acaba se juntando ali à proteína do glúten e ela deixa o seu panetone um pouquinho mais estruturado, tá certo? E não é uma estruturação muito dura. A clara, ela deixa o panetone mais estruturado, mas para um lado mais malemolente, tá certo? Mais cremoso, digamos assim. Tá? Então eu sempre acho importante colocar gema e utilizar a clara também. É claro que vai ter alguns panetones nessa série que eu vou usar só gema, mas a gente conversa depois. Vou acrescentar também 80 gramas de açúcar, tô usando açúcar refinado, mas pode ser qualquer açúcar, tá? E agora a gente começa a parte de saborização desse panetone. Ao longo dessa série a gente vai ver diversos tipos de essências naturais que eu vou criar aqui juntamente com vocês. Mas para esse panetone, como é um simplificado, eu resolvi usar ingredientes que são mais fáceis de serem assados e com gosto mais popular. Então para isso eu vou acrescentar 50 ml de mel. Tá? É importante o mel para a saborização do panetone e também para a umidificação desse panetone, né? Ele vai durar mais dias aí com o mel. Vou acrescentar também meia colher de sopa de essência de panetone. Essa é uma essência, gente, que você encontra em casa de confeitaria, mas eu raramente acho aqui no Ceará, eu não acho de jeito nenhum. Eu pedi para minha prima comprar lá no Rio de Janeiro e trazer para mim. Tá? Mas aí você pode substituir por qualquer outro tipo de essência. E também ao longo dessa série eu vou fazer uma essência que eu misturo outras essências para ter uma essência de panetone. Que é loucura, mas vocês vão entender. A série promete, vai ter muito vídeo ainda.
Também junto à essência de panetone eu vou colocar meia colher de chá de pasta concentrada de baunilha, tá? Essa pasta ela é bem mais natural do que artificial, mas é uma pasta concentrada, então ela não é tão natural, mas ela tem extrato e tal. Se você tiver extrato ou fava de baunilha, meu amor, você ganha um bônus aí na sua vida que você vai, ó, direto pro céu. Aí eu vou acrescentar 75 gramas de leite em pó, é 3/4 de xícara, tá? Bastante leite em pó, mas faz bastante diferença, ele deixa a massa mais úmida, tá bom? E aí eu mexo com uma espátula esses ingredientes só pra ajudar a batedeira, tá certo? Depois de misturado, eu acrescento a esponja, que já tá bem crescida e bem bonita, e também acrescento a minha farinha de trigo toda de uma vez, aquele restante, que é mais ou menos 400 gramas. Aí eu levo essa mistura pra minha batedeira, coloco o gancho pra pão na minha batedeira, e aí eu começo a sovar esses ingredientes, a misturar esses ingredientes, tá? Lembra de sempre ir limpando a lateral da batedeira com uma espátula, porque sempre fica um pouquinho de farinha grudado. Quando a massa ela já está bem homogênea, todos os ingredientes já estão bem misturados, vou acrescentar 1/4 de colher de chá de sal, é uma pitada mesmo, tá? Aí eu deixo minha massa assim misturar. Quando a minha massa tá misturando, mistura esse sal, eu vou acrescentando 90 gramas de manteiga aos poucos. Coloco um bocadinho, deixa incorporar um pouco. Essa manteiga tá naquele ponto de pomada, tá? Aquele ponto mais macio, ela não tá gelada e nem tá em temperatura ambiente, derretida. Depois que a manteiga estiver inteiramente incorporado aí a minha massa, eu ligo minha batedeira em velocidade 2 e aí eu coloco no meu alarme 10 minutos, tá certo? Esse tempo pode variar conforme a sua batedeira, a farinha de trigo que você está usando, mas é até atingir o ponto de véu, tá certo? Até a sua massa ficar bem elástica, bem brilhosa e bem bonita. Depois dos 10 minutos eu testo o ponto de véu. Gente, eu adoro ver o ponto de véu em massa de panetone, porque é um tipo de massa que o ponto de véu fica lindo. Você puxa a massa assim, ó, pra cima e ela fica bem lisinha, você consegue ver do outro lado. E essa massa ela é muito bonita, muito charmosa. Essa massa é top, linda, 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 maravilhosa. Mas testa sempre o ponto de véu. O ponto de véu, gente, é extremamente importante pra massa de panetone, porque se você não atinge ele, provavelmente seu panetone vai crescer e ele vai murchar. Sem glúten, a sua massa ela não consegue aguentar o ar que o fermento produz, e aí ele acaba murchando uma hora ou outra, tá certo? E panetone é uma massa muito leve, é uma massa muito delicada, e se você não estimula o glúten completamente, ele não aguenta o ar que tá ali, ele vai murchar, tá certo? Eu recebo muito comentário: ah, Doug, meu pão murchou, o que foi que eu fiz de ruim? Não sovou direito, tá? Faltou sovagem aí, tá, gata? Tudo bom? E lembra que se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, gente. Eu quero, depois dessa série, quando a gente estiver quase terminando, eu quero fazer um vídeo só respondendo comentários de vocês. Então se tiver bem comentário, bastante comentários legais aí, eu faço um vídeo só respondendo comentários pitéis. Maravilhoso. Daí o que acontece? Quando a minha massa atinge o ponto de véu, ela tá bem tensionada, ela fica bem elástica, ela fica meio difícil de vocês misturar os ingredientes, tá? E a gente vai precisar acrescentar aqui ou o ingrediente para fazer o chocotone ou o ingrediente para fazer o panetone, tá certo? Então o que eu faço? Eu tiro minha massa do bowl da batedeira, cubro com um pano e eu levo pra geladeira por 10 minutos, só pra gente tirar um pouco dessa tensão do glúten, para o glúten ficar mais calmo, né, que ele tá muito tenso, e aí eu poder acrescentar o meu recheio sem que essa massa fique voltando, fique dizendo que não quer o recheio. Depois de 10 minutos na geladeira, eu coloco o meu recheio. No caso aqui, eu tô usando 150 gramas de chocolate meio amargo e 100 gramas de uvas passas, tá certo? Essas uvas passas, elas estão hidratadas, como essa hidratagem. Eu pego essa uva passa no dia anterior, peso a quantidade que eu quero, coloco na geladeira, cubro com água, tá certo? E eu deixo do dia pra noite. De manhã eu só escorro a água, lembra de escorrer muito bem a água de qualquer frutinha cristalizada que você estiver usando. Não pode ter água, tá? Você tem que secar ela completamente, ela tem que ficar bem sequinha, tá? Então aqui eu vou acrescentar o meu chocolate, minhas uvas passas, mas você pode acrescentar só chocolate, você pode acrescentar só fruta cristalizada, você pode acrescentar damasco, você pode acrescentar cereja seca, sei lá, você pode acrescentar o que você quiser aqui, vai de as ideias aí surgirem na sua cabeça, tá? Lembrando que nessa série também a gente vai fazer um panetone salgado e eu espero que vocês gostem. Tá, aí eu misturo com minha mão mesmo, eu coloco a minha mão na massa, eu vou puxando e misturando. O glúten vai estar menos tenso e vai ser mais fácil de você misturar, tá certo? Quando tiver tudo incorporado, eu levo pra geladeira de novo essa massa com um paninho coberto por 1 hora, tá certo? Esse processo de levar para a geladeira, ele é opcional. Você pode levar para a geladeira ou deixar ele descansando em temperatura ambiente.
mas na geladeira o seu panetone ele desenvolve mais sabor, tá certo? Então eu sempre levo ele pra geladeira, a fermentação vai ficar um pouquinho mais lenta, tá? Mas ele vai ficar também muito mais saboroso. É opcional, se você não quiser, você pode deixar ele descansando em temperatura ambiente também. Enquanto minha massa está na geladeira crescendo, eu vou untar 3 formas de panetone. Se você não tiver forma de panetone, você pode comprar 3 formas de alumínio de 15 centímetros, dessas altas, e aí você pode colocar sua massa de panetone, ou sei lá, você pode colocar uma forma de buraco no meio, você pode colocar em qualquer forma, tá bom? É claro que o formato que a gente mais conhece é esse formatinho de panetone redondo, tá? Mas classicamente ele é feito em forma de bolo inglês, aí você pode aproveitar as ideias. Não vai deixar de fazer o seu panetone em casa super gostoso como esse, só porque você não tem uma forma de papel, tá? E você pode fazer também de papel, pega o papel manteiga, faz uma colinha aí de goma com água, leva pro fogo e aí você gruda o papel manteiga e faz uma caminha pra fazer esse panetone, aí você tem uma forminha de panetone, tá certo? Não deixa de fazer se você não tiver forma, pelo amor de Deus, isso é o último dos problemas da sua vida. No caso aqui eu gosto de untar as minhas formas com manteiga derretida, mas é um passo opcional, tá certo? Porque quando eu unto com manteiga, o panetone ele desgruda completamente, ele sai inteirinho, fica a coisa mais linda. Porém, se você unta com manteiga, você vai ter que fazer o passo do morcego, tá? Você vai entender daqui a pouco, tá? Mas aí você pode untar ou não. Se você untar, você vai ter que fazer o passo do morcego que eu faço daqui a pouco. Depois de 1 hora, minha massa descansando na geladeira, eu tiro ela, coloco minha bancada um pouco de farinha, eu divido essa massa em 3 partes, tá? E aí você vai modelando uma bolinha. Lembrando que é importante você não deixar, sei lá, nem uma uva passa, nem um chocolatezinho pra fora, tá? Porque todo chocolate que fica pra fora na massa, ele acaba queimando no forno, tá? Então tenta cobrir, tenta deixar a sua massa o mais cobertinha com massa, o recheio lá no meio e a sua massa bem lisinha por fora, tá certo? Aí eu coloco nas minhas 3 formas aqui de papel, ou a forma que você estiver usando, cubro com um pano e aí eu vou deixar crescer em temperatura ambiente até faltar assim, uns 2 dedos para atingir o topo, tá? Essa massa, gente, ela cresce bastante, seu panetone fica muito, muito fofinho, tá? Esse panetone é muito, muito bom, se é real oficial, faz aí, não deixa de fazer, mas você tem que ter cuidado, porque ele vai crescer muito no forno ainda, tá certo? Inclusive o meu, mesmo faltando 2 dedinhos, no forno ele cresceu mais do que eu queria que ele crescesse, tá? Então quando tivesse lá uns 3 dedos aí, você já pega esse panetone e leva pro forno, tá bom? Então aqui no meu caso, demorou 2 horas para esse panetone crescer, atingir aí a borda da minha forminha de papel, tá? Mas aqui é um lugar quente, se você morar em um lugar frio, já sabe que pode demorar mais de 2 horas, tá certo? Ou pode ser em menos horas, vai depender de onde você tá, da forma que você fez, do clima, se sua geladeira é potente, vai demorar, vai depender de muitos fatores, tá? Mas aí você só observa se sua massa atingiu aí quase a ponta da sua forminha de papel. Quando o seu panetone estiver atingindo quase a borda, tá? Aí você pré-aquece seu forno por uns 15 minutos a 180 graus. Você vai ter que fazer um corte em cima do panetone, tá? E tem que fazer o corte porque senão o panetone estoura. É uma massa muito leve, cresce bastante no forno, então você tem que fazer um corte. No caso aqui eu gosto de fazer uma cruz, e aí você pode fazer essa cruz e abrir ela assim, puxar as partes e colocar bastante manteiga derretida, ou você pode fazer a cruz e passar a manteiga derretida em cima. Não precisa abrir, nem puxar, nem nada. Tá certo? A manteiga derretida é importante também nesse processo, porque ela deixa a nossa massa do panetone, a nossa casquinha, menos ressecada. Aí o que acontece? Depois de tá tudo pronto, eu pego uma latinha com água. Esse passo é opcional, mas eu recomendo que você faça ele, para deixar seu panetone mais úmido ainda. Porque eu acho importante colocar essa água entre as minhas formas. Quando você coloca o seu panetone que está super úmido, bem gorduroso, né, bastante manteiguinha, bastante gema, você coloca ele nesse ambiente que é o forno, que é um ambiente que tem uma umidade muito baixa, o que vai acontecer é que o seu forno vai sugar a umidade do seu panetone, tá certo? Então, o que a gente pode fazer? Colocar latinha de água no meio aí,
para que essa água vá umidificando o espaço do seu forno e aí você tenha um lugar mais úmido que não vá sugar tanto a umidade do seu panetone. É meio científico, mas é isso, basicamente isso, tá? Você pode fazer sem a água, mas eu recomendo que você faça com água, tá? Coloca nem que seja, sei lá, um potinho de alumínio no meio do forno, um cantinho no forno, tá? Mas isso faz diferença sim. O meu panetone, ele ficou aqui no forno por 50 minutos, tá certo? Até ele ficar bem douradinho por cima. E aí eu tiro ele do forno, coloco nas minhas grades de resfriamento. E agora, se você tiver untado as assadeiras, eu recomendo que você faça o passo do morcego, que é o seguinte: eu pego 2 espetos de churrasco, empurro lá na base do meu panetone, lá embaixo, e aí eu viro o meu panetone de cabeça para baixo, tá? E deixo ele descansar até ele esfriar completamente. Os tradicionais panetones clássicos italianos, eles recomendam que você deixe tipo de umas 7 a 8 horas nessa posição de morcego. Posição de morcego é ótimo. Mas eu deixo até esfriar, tá? Pra ele não diminuir de tamanho, tá? Porque é uma massa muito leve, já falei várias vezes aqui no vídeo, é uma massa muito leve. Se você untou as laterais e ele se você não faz o passo do morcego, a tendência dele é que ele fique mais murchinho, que ele caia um pouquinho. E eu não quero isso, eu quero um panetone super durinho assim, no sentido estruturado, mas super leve, gostoso e maravilhoso. E aí é a melhor hora da sua vida, porque você vai comer um dos melhores panetones, tá? Come esse panetone, gente, quando ele estiver frio, tá bom? Uma dica que eu dou é que você faça num dia, bota ele dentro do saquinho e você só coma no outro dia, tá certo? Você vai ver que o sabor vai ser muito mais intenso, principalmente aquele cheirinho de panetone. E aí, gostou do nosso primeiro vídeo, primeiro episódio da nossa série de panetones? Não viu nada, esse é o vídeo mais simples de todos, tentei simplificar ao máximo vários processos aqui. Quero que você comente o que você achou desse vídeo, o que você achou desse panetone. Fala pra mim, comenta aqui embaixo, comenta bastante, manda pra todo mundo, tá? Essa série tá imperdível, eu prometo que vocês não vão se arrepender, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Essa é uma série que eu penso de fazer ela desde o começo do ano, desde que eu criei o canal. Eu sempre pensei em fazer 2 séries, a série de panetone e a série de sorvete, né? Sorvete a gente faz próximo ano, mas esse ano eu tô realizando a série aqui de panetones, que eu acho primordial, porque eu acho incrível desenvolver receitas de panetone, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todo mundo e até o nosso segundo episódio da nossa série de panetones aqui do YouTube Brasil. Tudo bom?